eu acho que virou até 3 bi um valor disso aí. Não sei, até o procurador, até que me informou isso na primeira oportunidade que a gente conversou. Essa, embora não seja exatamente objeto da denúncia, mas como é um assunto correlacionado e tem um contexto, nesse caso, por exemplo, Etesco, que o senhor mencionou que passou a lhe dar uma ajuda, a empresa teve algum beneficiamento na Petrobras para lhe dar essa ajuda? Porque nessa época eles não tinham nada ainda na Petrobras, né? Nessa época que o Renato foi indicado. Eu acredito que eles passaram a ter alguma coisa na companhia depois de uns 3, 4 anos. Que eles têm, alguns contratos que eles tenham lá. Mas até que eu sei que os contratos que eles têm é na área de exploração e produção, não é na área de serviço. Mas eles foram beneficiados por conta dessa indicação do Duque? Não sei, eu acredito até, porque como é uma empresa que tem expertise para isso, não sei se ajudou ou... O senhor declarou no seu depoimento lá que o declarante tem conhecimento que esse arranjo entre Etesco e Renato Duque permitiu que Etesco fechasse diversos contratos milionários com a Petrobras. Que a Etesco, que era uma empresa de pequeno e médio porte... Ela já tinha contrato passou anterior repentinamente a ficar como um player entre as gigantes da construção. Falei isso? Falou. Eu assinei isso, acho. Devem ter preenchido um pouquinho mais do que eu tinha falado, mas se eu falei, eu concordo. Não. Não é assim. Mas eu não falei, não, é que muitas vezes o que eu falo, quando eu coloco, desculpe, meritíssimo, mas quando você fala depois é colocado no papel, eu nem leio. Eu até pergunto para o advogado, é isso aqui? Ele falou, é. Então, mas a Etesco teve uma alavancagem pelo fato com certeza, sim. Senhor Fernando Moura, estamos aqui em Curitiba, dia 28 de janeiro de 2016, na sede da Força Tarefa do Ministério Público Federal. O senhor encontra-se na presença dos seus advogados constituídos, Dr. Pedro Ivo Grículo Iocói, Dr. Adriano Scalzareto, e também, na minha presença, Robert Henrique Pozobon, Procurador da República, e dos Procuradores Regionais da República, Carlos Fernando Santos Lima, Procurador da República, Diogo Castor de Matos, e da Procuradora da República, Laura Gonçalves Tesler. Nós estamos gravando esse ato em registros de áudio e vídeo. Esse procedimento, essa oitiva, ela serve a instruir o procedimento administrativo número 1.25.000.000.268 de 2006-92. Foi um procedimento administrativo que foi instaurado para apurar eventual violação do seu acordo de colaboração premiada, senhor Fernando. O senhor foi citado regularmente na data de ontem sobre esse ato? Foi às 9 horas da noite. O senhor tomou conhecimento da portaria de instauração e dos documentos a ela anexos? Todos os documentos. Então, eu advirto o senhor que nesse ato específico o senhor não presta essa declaração na condição de colaborador, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, mas é a oportunidade que o senhor terá para explicar as divergências que ocorreram entre o depoimento que foi colhido na audiência do teu interrogatório judicial e dos depoimentos de colaboração que foram prestados na sede, no bojo do seu acordo de colaboração. Certo. Posso começar? O senhor fique à vontade. Eu tenho algumas afirmativas para fazer e depois eu tenho as justificativas. Em primeiro lugar, todo o acordo de delação premiada que eu assinei, que eu vi, ele integralmente ele está correto. Eu assinei, eu li, apesar de ter afirmado dia 22, na audiência com o juiz Moro, de não ter lido e ter assinado, eu li. Foi feito na presença, no começo, do procurador Carlos Fernando e mais um procurador, eu acredito que até uma última senhora lá, não me recordo se era a procuradora. Depois, posteriormente, estava o Milhomem e a delegada Érica. Então, eu confirmo ele integralmente. Meus advogados não tiveram nenhuma participação de fazer qualquer coisa, de escrever o que eu não falei e depois não li, conforme eu afirmei isso no dia 22
de janeiro, na audiência com o Moro. Só para que fique claro, senhor Fernando, a colheita, então, dos depoimentos no dia 28 de agosto de 2015. Estão integralmente corretos, sem nenhum tirar nem pôr. Todas as declarações que o senhor prestou lá correspondem até acrescentar alguns detalhes, mas todas elas correspondem à verdade do que eu falei. Certo. Não existe nenhum impedimento aí, não houve nada que desabonasse. Tudo que eu falei em relação à audiência com o Moro, vou transmitir depois para o senhor o porquê. E estou só reafirmando que essa minha delação, na presença da delegada, na presença do agente Milhomem e na presença dos procuradores e meus advogados, ela é estritamente a verdade. Certo. Foi isso que eu coloquei lá. O senhor então reconhece ter prestado informações falsas em juízo? Em juízo eu reconheço e tenho não acredito que possa ser uma justificativa para os senhores. Ela era para mim. Peço para o senhor puxar o microfone mais próximo, para a audiência gravada. Senhor Fernando, o senhor assinou um acordo de colaboração com o Ministério Público, não foi isso? Foi, senhor. O senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade? Sim, senhor. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Fernando? Pretendo manter esse acordo. Eu gostaria primeiramente de pedir desculpas ao senhor, que eu fui, a forma como eu tive no dia 22, que eu fui desrespeitoso, porque depois quando eu retornei, encontrei a minha filha que estava preocupada, que achou que não era nem ela, papai, aconteceu alguma coisa, porque não é o senhor, sou uma pessoa educada, da forma como o senhor conduziu esse seu depoimento foi desrespeitoso e jocoso. E depois de conversar com meus filhos, porque eu estava nervoso, porque tinha razão para está-lo, por esse motivo que eu falei. Agora, essa delação que eu fiz, ela é integralmente verdadeira, eu li e assinei. Antes de entrar nisso, como o senhor fez o acordo, o senhor disse que o senhor pretende manter, nessa condição pela lei própria que rege essa matéria, o senhor não tem o direito ao silêncio. E se o senhor faltar com a verdade, o senhor corre risco de perder o acordo, além de responder criminalmente, certo? O senhor concordo plenamente. Ciente disso? Estou ciente disso. Senhor Fernando, então não entendi porque o senhor falou uma coisa uma hora, falou outra coisa outra hora, agora falou outra coisa, eu sinceramente me escapa. Eu vou tentar entender, que o senhor possa entender. Eu tive, no meu modo de entender, uma ameaça velada com relação à minha família, aos meus netos. Senhor Fernando, o senhor prestou depoimento aqui? Prestei ao Ministério Público. Certo. O senhor prestou depoimento aqui perante mim. O senhor mesmo utilizou esses termos agora, que o senhor teria agido de forma desrespeitosa, com um tom jocoso. O senhor não parecia uma pessoa ameaçada naquela ocasião. Eu estava preparado para fazer o que eu fiz. Foi que eu até conversei depois com meus advogados, que não tinham conhecimento nenhum disso. Eu só passei esse fato para meus advogados depois. Não, eles não tinham. Eu me preparei para isso porque é uma forma de proteção da minha família, exclusivamente. É a única pessoa que eu procuro defender. E como é que foi essa ameaça que o senhor afirma ter recebido? Eu estava na cidade de Vinhedo, onde eu estou cumprindo a pena de semiaberto. Eu estive no... O senhor não está cumprindo pena? Não existe isso? Não, pena, eu estou... pelo acordo eu tenho que ficar em Vinhedo, dormir das 8 às 6, das 20 horas às 6 da manhã e estou ficando lá. O senhor está mal informado, o senhor foi colocado em liberdade, essas restrições ainda não foram impostas pelo juízo, só depois na época da sentença. Eu desconheço, porque no meu caso eu estava ficando em Vinhedo. Advogados porque não. A informação que eu tinha era essa, que eu tinha, tanto que eu tenho ficado todos os dias em Vinhedo. Não, mas o senhor está equivocado, eu sou juiz do processo, eu sei o que eu decido, o que eu coloquei nas minhas decisões. Eu vi foi pelo acordo de colaboração. Certo, mas isso só vai se aplicar quando da sentença, se o senhor for condenado e se eu conceder os benefícios do acordo, que é uma situação que ainda está incerta. Certo, eu não entendi da forma como foi me colocado, não que eu entendi, os advogados me colocaram dessa forma. Então te colocaram de forma errada. Que eu tinha que ficar, tanto que eu estou permanecendo desde o dia 2 de novembro, eu estou permanecendo em Vinhedo, final de semana não saio de casa, feriados também não saio de casa, e nem tenho saído da comarca. Então o senhor pode voltar à questão lá da ameaça. E eu estava na 9 de julho, fui no despachante que eu fui trocar minha carta de motorista. Ao sair do despachante, a questão de entre 5 e 8 metros, eu estava me dirigindo para a farmácia, uma pessoa
que estava uma blusa cinza clara aqui, de cinza escuro mais para cima, calça jeans, perguntou como é que estão seus netos, como é que vão seus netos no Sul? E eu falei, tudo bem, estão bem. E virou e falou, olha, manda um abraço para o Léo, e saiu. Eu achei estranho, tanto que retornei, voltei, porque na hora eu falei, por que está falando isso para mim? Primeiro veio cantar pelos meus filhos, não pelos meus netos. E sabe, só quem me conhece sabe que eu tenho 2 netos que moram no Sul. Que moram no Rio Grande do Sul. Foi um dia anterior ao meu depoimento. Isso foi em que cidade? Em Vinhedo. E por volta de que horas? 10h30 da manhã, mais ou menos, entre 10h30 e 11 horas. E o senhor achou que isso era uma ameaça? Eu achei. Mas a pessoa falou então ameaçador? Não, fez essa pergunta, eu na hora que eu estava nervoso, sabia que eu ia fazer o depoimento, eu imaginei que alguém tivesse me questionar para me destabilizar. Se o senhor foi ameaçado, por que o senhor não se retratou completamente? O senhor se retratou apenas parcialmente? Não entendi, doutor. O senhor veio aqui prestar depoimento de perante o juízo, algumas coisas do seu Foi que eu acordo, coloquei, o senhor confirmou, outras coisas não. Eu coloquei com relação a 2 pessoas, porque a pessoa não tinha sotaque do Rio de Janeiro, as 2 pessoas vinculadas ao Rio de Janeiro do meu depoimento, eu coloquei como era, aquele pessoal da roupa e o Renato Duque. A pessoa que abordou o senhor tinha sotaque de onde, desculpe? Não tinha sotaque do Rio de Janeiro, tinha sotaque de São Paulo. E daí o senhor fez o quê? Não entendi qual que foi o seu raciocínio. O raciocínio que não devia ser o pessoal do Rio que tivesse mandado fazer isso. E daí o senhor... Dei sequência no meu depoimento relatando as coisas da roupa e do Renato Duque, mas não das outras pessoas, não. Eu ia, na realidade, eu ia negar tudo. E se o senhor estava nervoso, por que o senhor não transpareceu o nervosismo no dia do seu depoimento aqui? Eu fiz o seu depoimento, colhi, o senhor não estava nervoso. Eu tinha me preparado para o que eu ia fazer. Tanto que não comuniquei nem meus familiares e nem meus advogados. O que é verdade desses depoimentos que o senhor prestou perante o Ministério Público? Perante o Ministério Público depois? O que é verdade desses depoimentos que o senhor prestou no seu termo de colaboração? Tudo. Todos os termos que eu prestei são verdades.